falando da vinda da conquista do Novo Mundo pelos europeus, aí quer espanhóis, quer portugueses, a gente sabe que a presença europeia aqui, ela é anterior a Colombo, ela é anterior a Cabral. A vinda para cá, para a área da Amazônia, a gente tem que lembrar de São Luís Maranhão, Daniel de Latouche, que teve lá em 1612. Nesse contexto, a fundação da Vila de Cametá é 1617. Não somos de dezembro, somos de fevereiro. Mas nesse retrospecto, a gente tem que lembrar que Bragança, o Caeté, 1613, um ano depois de São Luís do Maranhão. Depois a gente tem Vigia de Nazaré, 6 de janeiro. E a gente tem Belém, 12 de janeiro. Então, o ufanismo de Bragança, de Vigia e de Norte de Cametá faz com que nós estejamos entre as 400 da Amazônia. Mas o registro mesmo nós temos em Belém. E o exemplo é o Forte do Castelo. É interessante que nós temos uma fama. O cametense fala francês. Né? Jamais-vous de Canoa. Então, nós tivemos sim um processo francês que aconteceu aqui em 1613, com a vida do senhor de La Ravalière, Daniel de Latouche, grande fidalgo, fundador de São Luís do Maranhão. E de lá de São Luís ele veio para cá, pelo Rio Capim, pegou o Rio Guamá, Tocantins, chegou até a aldeia dos índios Pacajás, que eram semi-canibais. Por isso não deu certo a ideia deles de colonização. Mas isso não veio, eu não vejo isso como uma forma de ter nos influenciado, porque eles passaram aqui muito pouco tempo, não chegou a 2 anos. Então, dificilmente em uma tribo que eles tiveram acesso, eles iam deixar uma marca tão forte. Na minha concepção, não sou linguista, sou pedagogo, historiador, mas na minha concepção, na minha análise, isso é devido a essa mistura. Essa idiosincrasia que Cametá criou é essa mistura, essa miscigenação que acontece. Quando você traz o negro africano para cá, quando você junta com o nosso tupi, com nossos indígenas, aí vem espanhol, vem português. Né? Então, essa mistura toda, ela nos deu essa possibilidade de criarmos uma língua própria. Né? Assim como no Marajó teve o Nhengatu, né? Aqui para nós tem o Cametauês, que é uma coisa típica, própria, que eu teria até talvez a audácia de dizer que é o idioma do paraense. Aqui em Cametá, o Orago São João Batista, ele está desde 1617. E detalhe, nós somos de junho. E mesmo que fôssemos comemorar 1617, não seria o dezembro, e sim o fevereiro. Então, essa revisão histórica, nós, historiadores que fazemos parte da academia, isso é fato superado para todos nós. O que falta é o poder público institucionalizar, através de lei, o 1617 como o ano da fundação da Vila de Santa Cruz dos Camutás. Vila Viçosa de Santa Cruz dos Camutás, que é 1635, é quando elevou Cametá a um dos povoados mais prósperos da Amazônia. Nesse interim todo, nós tivemos aqui uma saga de desbravadores, onde o Estado português e a Igreja Católica, através dos capuchinhos de Santo Antônio, estiveram presentes na catequização, no aldeamento, na desaculturação desses nativos. Então, nós não podemos esquecer de ver duas visões, dois lados, o lado do colonizador e o lado do colonizado. Nesse inteirinho, a gente tem Frei Cristóvão de São José, depois a gente tem Frei Cristóvão de Lisboa, em 35 a gente tem Feliciano Coelho de Carvalho. Avançando um pouco mais, nós não podemos esquecer da saga, da conquista de todo o vale, vamos dizer assim, da Amazônia para o estrado português. A expedição de Pedro Teixeira, 1637, e que se estende até 1639,
ela conquista todo esse lado oeste do Brasil para Portugal. Isso tudo em um contexto maior que a gente conhece como União Ibérica. É bom que a gente lembre que o que a gente conhece como Cametá hoje, a cidade, ela ainda não está nesse contexto histórico colocado. Ela é de 1713. É quando o Estado português dá para Cametá o primeiro Senado da Câmara Municipal e o primeiro presidente da Câmara Municipal, 1713, Braz de Barros. Então, nesse contexto da mudança de onde era Cametá Tapera para cá, ele todo está contextualizado com a questão da ribanceira, que é a caída um pouco da ribanceira da margem do Tocantins. O outro, as constantes epidemias que faziam com que essa população nativa, os aldeamentos, eles avançassem, adentrassem nas matas, e a questão das epidemias, que eram constantes e faziam com que as pessoas fugissem daquele núcleo colonial para áreas mais interioranas e que vem dar lugar à atual Cametá, que era o antigo Merajuba. Cametá já está no seu 4º centenário e ela surgiu da necessidade econômica da região e também no sentido de tomar posse do território. A partir de Cametá se torna um centro comercial, um centro de referência para o Estado, para a província na época. E essas personalidades, esses homens e mulheres notáveis, nos ajudaram a entender qual era o espírito do povo cametaense. Quem era o cametaense para a história desse nosso estado, desse nosso país? Foi aí que Cametá começa a produzir uma grande quantidade de personalidades importantes na nossa história. O estado do Pará, a província do Grão-Pará, ficou sob o domínio de Cametá por 200 anos, na área da economia, na área da política, na área da saúde, na área da educação. Então nós tivemos um controle total do estado da província do Grão-Pará por 2 séculos. Como eu disse, Cametá produziu muitos filhos ilustres, muitos. Não só para nós, enquanto município, não só para o Estado, enquanto unidade da federação, mas para a própria federação. Tem dentre muitos, tem um que se destaca mais pela coragem, pela audácia, pela dedicação, e chama-se Ângelo Custódio Corrêa. Ângelo Custódio Corrêa era médico, ele foi governador da província no período da cabanagem. Ele que trouxe para Cametá, a capital da província, o governo legalista. Quando os cabanos invadiram Belém e mataram o Lobo de Souza, ele pega a documentação dos documentos legais do Estado e traz para Cametá, e Cametá se torna a capital do Estado por 11 meses e 21 dias. A primeira rua de Belém é um cametaense. Primeira rua de Belém, quando você sai do rio Guamá e pisa no porto de Belém, você está tocando no chão com o nome de um cametaense, Siqueira Mendes. E daí você tem lá o Gentil Bittencourt, você tem Enésio Martins. Belém é forrado de ponta a ponta de nomes de cametaenses. E aí é um detalhe que precisa ser contextualizado: a terra dos homens notáveis. Eu, Haroldo Barros, enquanto historiador, venho trabalhando há 3 décadas um pouco dessa reparação, e a gente parar com homens notáveis e trabalhar nomes notáveis, incluir a mulher nesse contexto histórico, cultural, artístico e das nossas tradições. Assim como citei Dom Romualdo de Seixas, Coelho, Padre Prudêncio das Mercês Tavares, nós tivemos Maria Felipa Aranha, que no final do século XVIII liderou mais de 300 escravizados
nos quilômetros do Mole, Itapocu, Laguinho, a região do Juaba, nas entranhas dos rios lá. Então, Maria Felipa Arana jamais era para ser e estar como um nome não lembrado por nós. Além disso, o Templo de Memória da Amazônia Eunice Oliveira de Barros, que trabalha um pouco dessa arte, dessa cultura enquanto modista, enquanto costureira, enquanto estilista desde 1949, abriga esse maior manancial que a gente tem de cultura, de história, de arte aqui em Cametá e que vale para toda a Amazônia. Nós tivemos, por exemplo, fora do país, um cametaense notável chamado Dom Romualdo Coelho. E quando Napoleão invade Portugal com o comandante Junot, ele era chefe da cátedra de filosofia da Universidade de Coimbra. Ele assume a cadeira que era de Dom João, né, e fica lá tomando conta do povo português para impedir que os franceses abusassem do povo, o que realmente aconteceu. Eles tiveram um certo respeito ao povo português. Eles tinham raiva de Dom João, porque foi covarde, porque não enfrentou, porque fugiu. Mas o povo não foi maltratado, devido a esse jogo de cintura, essa diplomacia que era inerente do padre Dom Romualdo Coelho. A vila de Cametá, ela foi um dos mais importantes focos de resistência do movimento anticabano. Mas, paralelo a essa resistência do movimento anticabano, aqui nós tivemos uma resistência nativa muito forte também. É nesse contexto, por exemplo, que vai surgir nomes como Padre Prudêncio das Mercês Tavares, que foi um coronel de batina que liderou esse movimento anticabano quando Ângelo Custódio Correia, enquanto presidente provincial, colocou Cametá como capital da província por 3 vezes intercaladas entre 1835 a 1836, que é um fato importantíssimo para a nossa história, assim como Dom Romualdo de Seixas coroou Dom Pedro II, que também isso está registrado nos anais da nossa história. Uma das coisas que tornou Cametá uma cidade invicta, que torna o cametaense orgulhoso dessa história, é que quando alguém tentava, um grupo de cabanos tentava invadir Cametá, simplesmente os cametaenses se juntavam, se reuniam e perseguiam esse grupo até o extermínio total do grupo. Então, dessa forma, não tinha revanche. Daí um dos segredos de Cametá ter se mantido não vencida, não invadida em momento algum pelos cabanos. E como ela fica estrategicamente situada, geograficamente muito bem situada, ela era muito bem protegida por canhotins dos 2 lados da margem. Então, quando você tentava se aproximar da cidade, você já era aniquilado. Então, assim, o cametense tem muito orgulho de dizer que eu comecei a cabanagem, eu me revoltei com o movimento cabano quando ele perdeu o sentido e eu venci a cabanagem e tornei o nosso estado legal. Então nós temos 2 momentos interessantes na história da cabanagem para o nosso povo. Quem escreve a história geralmente é o vencedor. E ele sempre fantasia ao escrever. Então quando você pega, por exemplo, o Barão de Guajará escrevendo sobre a cabanagem, é um desastre. Porque até a forma como ele trata os cabanos, apesar de tudo, é altamente desrespeitosa. A raia pequena, sabe, é um termo muito pejorativo para alguém que nem sequer tocou em armas no momento. Se acovardou, mas depois veio falar em público e até escrever um livro sobre o movimento do qual você não fez parte. Ele apenas foi o narrador daquilo que ele ouviu falar. E ele coloca os cabanos como se fossem verdadeiros demônios. E não foi bem assim. O povo estava sofrendo, o povo estava sendo humilhado, o Brasil estava independente e o Pará ainda estava na mão dos portugueses. Que história é essa? Como eu posso ser independente se estão mandando em mim? Então nós queríamos tomar conta do que era nosso, que era de direito e obrigação da nação.
E não foi possível acontecer isso de maneira pacífica. Então metemos a mão nas armas e o verdadeiro povo paraense, que era o cabano, que era o negro, que era o indígena, que era o caboclo, se revoltou contra os portugueses que estavam manipulando e a palavra pejorativa mais correta é sacaneando com o nosso Estado. O povo se revolta. E aí a origem da cabanagem, quando a gente se sentiu demais humilhado por esse povo. Então não pode se dizer que foi lá a turma dos filantropos com a outra turma. Não, não é bem isso. Eles foram apenas referências, mas o povo mesmo se revolta aqui embaixo. A cabanagem é a única revolta verdadeiramente popular das Américas e que chegou ao poder. Isso tem que ser reconhecido pela história. E o Brasil não conhece e não reconhece esse nosso lado da história. Paralelo nesse contexto, tem 1855, com uma das grandes epidemias que ocorreu na Amazônia, que foi o cólera morbus. No cólera morbus, nesse surto epidêmico que nós temos, dizimou, não temos registros oficiais, mas cerca de 1/3 dessa população daqui. E detalhe, quando a gente fala já em cidade, nós temos que entender que grande parte desse núcleo populacional que habitavam as margens do Tocantins, eles não estavam na cidade, sim nessas áreas ribeirinhas. Cametá sofre com a epidemia da cólera morbus. Nós tivemos aqui 1/3 da população de Cametá morta. Morriam famílias inteiras. Não era possível fazer o enterro. Não tinha como fazer velório. Era assim, centenas de pessoas morrendo ao mesmo tempo. Pior do que a Covid. Quando as pessoas iam para levar para o cemitério um corpo, quem levava já ficava lá também. Era um caindo por cima do outro. E Ângelo Pessoa de Corrêa veio, ainda governador, socorrer o povo da sua terra. E ele, como médico, sanitarista, ele conseguiu descobrir que o povo estava correndo para a morte. O povo, no afã de querer se salvar, estava correndo para a morte, porque o povo corria para o rio. E a cólera morbus estava no rio. Então, como nós somos ribeirinhos, somos ligados demais à água, a gente achou naquele momento que a água nos salvaria. Então as pessoas corriam, pegavam, pisavam na água, entravam no barco, no casco, para tentar fugir da cidade, fugir do problema, e já caiu morta dentro do casco. Então, com esse caos, essa situação terrível que Cametá passou, que o estado do Pará passou, Ângelo Pessoa de Corrêa aparece e vem para Cametá, ajuda a salvar o povo, e na sua viagem de retorno para Belém, ele acaba morrendo vítima da cólera. Ele foi uma das últimas vítimas da cólera. Nós estamos num lugar muito especial, né? A Catedral de São João Batista. Para começar, o padroeiro não foi nossa escolha. Quem nos deu esse padroeiro foi o rei de Portugal, que nos deu uma imagem e nós começamos a venerar. Esta casa ela é de 1757. Existe um no Cujarió muito bonito, mês de junho, São João. É bonito o ato de Cujarió. São João Batista. É uma promessa que tem uma filhada minha. Quando ele passa lá, ele passa de estar brincando. Quando ele passa lá para baixo, né? Ou ele vai para baixo, ela já deixa se mostra para essa hora. Quando ele passa lá, e tudo eles falam lá no Rio, depois do Rio, e a gente está brincando lá na Vila de Cujarió. É bonita a Vila de Cujarió. Aqui, amigo, primeiramente eu vou lhe contar dos primeiros matos. Porque São Benedito não foi o primeiro que veio no mundo para ter mato, no nosso lugar. O que veio no mundo, quando lá eu iniciei também ao mundo, era a Divina Espírito Santo, Santíssima Trindade do Tucumatuba. Era um casal que nós tínhamos aqui dentro da igreja de Pacajá. Primeira igreja. E outro São Sebastião, dentro da igreja mesmo.
Nós tínhamos, era 2 mastros. Em janeiro, São Sebastião. Maio, Divino Espírito Santo, de Pacajá. Primeira igreja velha. Assim foi iniciado, todos os anos. Todos os anos. Todos os anos. Depois, vem chegando este São Benedito. Nós tornamos rezar na igreja e fazia o mastro de São Benedito. Depois que foi terminado, que deram o fim do Divino Espírito Santo. Ficou São Benedito. Depois de São Benedito, a comunidade pegou. Brincava a comunidade com um santo e brincava com outro. Quem já veio fazer esse mastro de Benedito Santo foi a comunidade. Depois parou de Benedito Santo, morreram todos os donos, ficou da Santa Rita de Cássia. Que agora nós trabalhamos com o mastro da Santa Rita de Cássia. Ela que veio com uma padroeira de Pacajá. Olha, não é fácil. A globalização, ela chegou se metendo o pé na porta, né? Invadindo, não pediu permissão. E nós não estamos preparados para ela. Dessa forma, muitas culturas estão sendo aniquiladas em todo o planeta por conta disso. A cultura do TikTok, do Kwai, está tomando conta das culturas de raiz, tá sobrepujando essas culturas. E tem comunidades aqui que pode dizer que elas são autóctones. Sabe? Elas mantêm uma estrutura social, cultural, sociocultural, ainda típica própria, porque é de difícil acesso. Às vezes até mesmo a tecnologia ainda não chegou lá. Isso nos ajuda a preservar. Mas nós que já moramos na cidade, nós que somos urbanos, a gente que é citadino mesmo, a gente acaba se influenciando. Cadê na minha linguagem, na minha fala, a linguagem do cametense? Eu já perdi. Porque eu passei por todo um processo de aculturação, né? Eu morei na capital, eu fiz universidades. Então, isso tudo vai tirando a nossa originalidade e vai empurrando na nossa cabeça ideias, valores que, na verdade, não nos pertencem, mas que, no fundo, a gente acaba se apropriando. Então, é uma luta, assim, quase que vencida, mas que eu jamais desistirei dela. Ele começou de um simples aniversário de um antigo tio meu que tinha, né? Há muitos anos atrás, em 1934. Aí teve esse aniversário, eles se reuniram umas 10 pessoas. Aí foram fazer uma surpresa para esse aniversariante. Se arrumaram lá fora e se vestiram. Homens vestidos de mulher e as mulheres vestidas de homem, né? Foram para lá, fizeram a surpresa, terminou. Terminou o aniversário, tempo de carnaval, fevereiro, né? No outro dia eu pensaram aqui, mas vamos embora fazer um carnaval para nós aqui. Fazer um carnaval aqui, por causa que não tem um carnaval aqui no Rio. Vamos. Como a gente vai fazer o nome do cordão? O nome do cordão, aí um respondeu, é a última hora, deixa eu colocar a última hora. Nós inventamos na última hora. Aí esse nome tá até hoje, com 90 anos, vai completar, né? Pra gente é uma alegria muito, muito grande, assim, ter essa cultura no nosso lugar. Uma cultura nossa, que é o cordão última hora, que ela não tem diversidade, tá? Não tem preconceito. Se a gente for dizer, vem, todos que querem, não tem barco que aguente. Porque eu sempre digo que o cordão última hora, ele chama. É uma alegria imensa, que o coração palpita de alegria. Eu comecei a brincar carnaval desde 10 anos. O pai brincava lá no Rei da Brincadeira, lá do Pacovatuba, e aí eu, influído para querer ir, aí, até que uma vez me levaram. Aí, convidei o meu cheiro em Gole de Cobra. Meu cheiro, vamos brincar com nós do carnaval, bandalhada da folia. Já estava até fazendo a bandeira do estandarte, né? Não, daquele jeito dele, não vou, porque eu já suspendi a chuteira, não quero mais.
Bora, mexendo, bora. Aí, tá bom. Bom, é você que tá me convidando e eu vou. Aí devia estar fazendo a bandeira lá, pintando lá, bandalhada da colina. Ele falou, meu cheiro, você não sabe que antes aqui tinha um cordão chamado pelo nome de Última Hora, né? Eu falei, não sei, né? Ele falou, vamos reativar esse cordão. Eu falei, vamos. Aí, como a gente vai fazer? A gente vai largar essa bandeira aqui e vai fazer outra e o símbolo, como a gente vai fazer? Eu falei pra ele, vou fazer um relógio grande com ponteira assim, aí, Última Hora. Aí que eu comecei, e até hoje eu tô aí. O que é mais emocionante para mim é ver os brincantes todos coloridos, que eu confecciono as roupas, né? Não só eu, mas também tem as meninas, filha dele, neta, tudo isso trabalho junto com a gente. A gente passa pela noite, é incansável, mas a gente mostra de tudo pra gente ver cada ano e eu quero que o Cordão Última Hora seja mais evoluído. Certamente, hoje, se nós fôssemos falar desse tão falado peixe que é o Mapará, carro-chefe, e através dele vem todas as outras espécies, né? Eu vejo assim que o ciclo do Mapará ele teve uma mudança também, devidamente à mudança que houve no nosso rio, secando, né? A água esquentando, né? O peixe procurando mais a profundeza. E hoje a gente tem, né? O Mapará miúdo, o fifite, né? A gente tem o médio e a gente já tem peixe graúdo, porque só falta nós, pescadores, respeitar o período do defeso, respeitar o período dessa reprodução, né? Que é do nosso Mapará, eu sempre digo, nós temos, por exemplo, a espécie do bagre, que é um peixe forte. O senhor joga um bacu aí na ponte, no sol, é capaz de passar o dia todo lá. E nós temos uma Mapará que é tão fraquinho que ninguém tem de cativeiro, ainda não conseguiu criar, e ele está resistindo, né? Então esse nosso peixe, o Mapará, ele vem sofrendo há muito tempo isso com os pescadores lá atrás. Não tinha o gelo, até o sal era escasso, e eles matavam consciente que não ia ter aquele aproveitamento, né? Muitos enterravam, né, para não jogar no rio. Então ele vem sofrendo com isso. E com todo esse sofrimento ele ainda existe, né? E é a prova que a gente está até hoje, né, fazendo um trabalho aí para que ele não acabe essa espécie, né? Acabe essa espécie. Alguns colegas nossos estão entendendo o processo e está vindo para essa rede de colaboradores, né? Que são as associações, as E16, né? A Colônia de Cametá, são a CEMUPA, a SEMA, a Polícia Militar, a Civil, todos estão, se trata de uma força-tarefa. Esse trabalho, que é uma festa, eu sempre brinco, mas é a realidade que uma abertura de pesca sem o pescado é um cemitério, né? Não tem alegria, não dá alegria para vocês, não dá para a gente que trabalha, não dá para o guaxinim que vem pegar, é uma tradição, né? Tem município que eles não vêm pegar de graça, eles vêm comprar, vêm trocar, né? Mas aqui o município de Cametá, Burquiú, bora lá buscar a boia, como a gente chama, né? A comida, o alimento. E aí se forma os cascos, né? Lá tem o prueiro, tem o popeiro, tem cada um no seu lugar, né? Tem o taleiro, que é o camarada que vai procurar o peixe, aonde está o cardume, o tamanho de peixe que está, enfim. Então eu sempre digo que a gente faz tudo um trabalho, mas quando chega naquele dia, a gente entrega para o camarada lá que é o cara da tala, né? Ou do plumo. E aí é ele que vai dizer que tem esse peixe para fazer essa abertura de pesca.
que dá para fazer a festa, que nós fizemos a nossa parte. As entidades fazem a parte dela, mas nós esperamos em Deus, né? Se ele colocar, como já colocou aqui, safras abençoadas, pode ser que seja aqui a festa. O que nos identifica é o que nos torna paraense, parauara. É essa linguagem, esse jeito caboclo que nós temos de ser, de falar, de viver, sabe? De estar ligado ao rio, né? A gente tem uma ligação assim, perpétua com o rio. O rio, a gente mora no rio, a gente se alimenta do rio, a gente vive no e do rio. É por isso que o Tocantins tem essa majestade toda para nós.